Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física voltado aí para bombeiros. Vamos começar um assunto bem legal, que é o assunto de eletricidade. O assunto que a gente vai começar é um assunto bem simpático, que é a parte de resistores, série, paralelo, corrente elétrica, potência, quanto consumiu, quanto vai gastar, aparelhos. Então é um assunto bem do cotidiano. Claro que tem aí o rigor que a física exige, as equações, não é uma coisa só contextualizada. A gente precisa saber as equações para poder colocar isso em prática. Então a gente vai fazer, como a gente vem fazendo, um resumo dessa parte inicial de circuitos elétricos, que envolve a parte de corrente e resistência, lei de Ohm e a parte de potência e energia, e aí a gente segue fazendo questões. E na sequência a gente vai para a parte de associação de resistores, série paralelo, e segue mais uma vez fazendo questões. Espero que você aí esteja decidido a aprender. Muitos de vocês aí estão enferrujados nessa disciplina aí chamada física e precisa dar uma estudada boa para poder sair na frente. Então, se você já adquiriu esse curso, você já está na frente, então estude esse basicão para poder se concentrar bem e se dar bem aí na prova. Beleza? Vamos para o resumo então? Massa! Então, ó, dá uma olhada aqui no nosso resumo. Corrente, resistência, lei de Ohm, energia e potência. Vamos lá? A primeira definição que a gente vai fazer é a definição de corrente elétrica. Então, a gente precisa saber o que é corrente elétrica, qual é a unidade da corrente elétrica. Então, vamos fazer aqui o nosso resuminho. Então, suponha que a gente tem aqui ó, um fio, e esse fio vai ser percorrido por essa corrente elétrica, que são cargas em movimento. Suponha aqui os elétrons em movimento, que estão se movimentando aqui ó, com uma certa velocidade. E aí a gente vai definir corrente elétrica pela letra I. A gente define corrente elétrica como sendo a carga que passa na seção transversal aqui desse fio, num determinado intervalo de tempo. Então essa é a expressão da corrente elétrica. A unidade de carga é chamada de Coulomb, a unidade de tempo no sistema internacional é segundos, e toda vez que a gente tem a carga em coulombs e o tempo em segundos, a unidade de corrente vai ser o ampere. Então essa é a nossa primeira expressão. A outra expressão é lembrar que a carga que um sujeito tem é sempre um número de elétrons. E esse Ezinho aqui ó, é a carga elementar. Tu lembra quanto vale? 1,6 vezes 10 a menos 19. É claro que na prova, se vier a ser cobrado o Ezinho, ele vai ser fornecido, tá? Ninguém tem a obrigação de memorizar. Mas é tão comum que a gente vai acabar memorizando. Então essa foi a nossa primeira definição, a definição de corrente elétrica. Segura aí. Vamos dar sequência para depois pegar o resuminho. A nossa segunda definição é o conceito de resistência elétrica. Esse conceito de resistência elétrica é muito importante nesse assunto de eletricidade. Resistência elétrica vai ser representada pela letra R e a gente vai falar especificamente da resistência de um fio. Então, suponha que a gente tem um fio e esse fio ele tenha um comprimento L, como eu estou desenhando aqui, e ele tenha uma seção transversal A. E esse fio ele possui uma característica que é esse ρ aqui representa a resistividade. Então deixa eu escrever aqui, ó. Esse ρ ele representa a característica do material, resistividade. O L, como a gente está vendo, representa o comprimento do fio e o A, como a gente está verificando, representa a área da seção transversal. Então, no laboratório, e a gente também de forma intuitiva aceita facilmente, que a resistência dependa diretamente do comprimento. Quanto maior o comprimento, mais o elétron vai ter que vai colidir dentro do fio. Então, aumentou o comprimento, aumenta a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. E quanto maior a resistividade, maior a resistência. Então essa é uma expressão assim, muito comum nesse conteúdo de circuitos elétricos inicial. A gente vai dizer que a unidade dessa resistência é o chamado ohm, representado pela letra o ômega. Aqui, ó, ohm. Muito bem. E aí, você tem que ter cuidado que nesse tipo de questão, essa área aqui muitas vezes é a área do círculo. E a área do círculo é calculada como sendo πr ao quadrado, onde esse Rzinho aqui representa o raio desse círculo, ok? Fica atento.
Bem, já caiu em Enem, por exemplo, que existe uma outra grandeza que é o inverso da resistividade. É a grandeza chamada de condutividade. Então tá aqui ela. Esse sigma aqui, ó, é chamado condutividade. Já foi uma casca de Enem, já foi uma casca de banana do Enem, quem sabe não vai ser uma casca de banana também aí da UPE. Beleza? Foi a nossa segunda definição. Então vimos a definição de corrente, vimos a definição agora de resistência. Vamos agora para o terceiro tópico dessa parte básica inicial, que é o tópico chamado de lei de Ohm. Lei de Ohm é uma lei que, de certa maneira, o nosso emocional sabe muito bem. Nós não temos medo nenhum de, por exemplo, trocar a pilha do controle remoto. Porque a gente sabe que a pilha do controle remoto tem uma voltagem bem baixa. Normalmente a voltagem da pilha do controle remoto é 1,5 volts. 1,5 volts é muito baixa a DDP. Então gera uma corrente tão pequena que a gente nem sente. Mas trocar uma lâmpada, que o risco de choque é de 220 volts, a maioria das pessoas sempre tem um receio. Não quer trocar a lâmpada para não ter chance de levar o choque. É porque quanto maior a DDP, maior a corrente. Quando a DDP e a corrente são diretamente proporcionais, a gente tem sujeitos chamados de ômicos. São sujeitos que obedecem à lei de Ohm. E a lei de Ohm pode ser interpretada dessa maneira. É essa expressão que a gente usa o tempo todo na parte de circuitos. URI, onde esse U representa a DDP e a unidade da DDP é o volt. Esse R é a nossa resistência, onde a unidade é o Ohm. E esse I é a nossa corrente, onde a unidade é o ampere. E aí, ó, para R constante, quanto maior for a corrente, maior será a DDP. Então, DDP e corrente são diretamente proporcionais. E na lei de Ohm, a resistência ela é uma constante, ok? Bem, a gente vai trabalhar isso dentro de problemas, você vai entender com muita tranquilidade. Então, corrente, resistência e lei de Ohm já foi visto. Agora vamos discutir essa parte de energia e potência. Energia e potência é uma etapa muito crucial, porque vai envolver a parte do cotidiano. Então vamos lá, energia e potência. Quais são as equações, quais são os conceitos envolvidos aqui nessa etapa? Bem, sabemos que um aparelho que tem uma potência elevada gasta mais do que um que tem uma potência pequena. E sabemos também que o tempo que esse aparelho permanece ligado vai estar intimamente associado com a energia que ele gasta. Então a energia que ele gasta depende diretamente da potência e diretamente do tempo. Se essa potência aqui tiver em watts e esse tempo tiver em segundos, a unidade, que é a unidade do Sistema Internacional de Energia, é o Joule. Mas é muito comum a gente usar uma unidade que eu chamaria do cotidiano, uma unidade usual de energia. A unidade usual de energia, que a CELP cobra da gente, a CELP cobra a energia em kWh. Então vários probleminhas não vão estar em joules, vão estar em kWh. Bem, lá de eletrostática, que a gente na prática está começando elétrica pela parte de circuitos, é possível deduzir essa expressão de potência aqui, ó. Eu chamo a fórmula do Pio. Potência é a corrente vezes a DDP. Mas a gente já tinha definido essa expressão aqui, ó, U igual a RI. Se no lugar do U a gente colocar R vezes I, no lugar desse U a gente colocar R vezes I, vai ficar R vezes I vezes I. Aí a gente encontra uma nova forma de potência, que é RI ao quadrado. Duas formas de potência, professor? Na verdade tem três. Se a gente tirar o I dali, ó, o I dali ele pode ser isolado, ficaria U sobre R. Então se a gente jogar lá na equação, na primeira equação de potência, no lugar de I, U sobre R, no lugar desse I, U sobre R, vai ficar U vezes U. E U vezes U é U ao quadrado. U ao quadrado vezes R. Então agora a gente tem um pacotão de fórmulas para poder fazer questões. Claro que física tem que saber fórmula. Não é nada contextualizado apenas. A contextualização precisa ser em função das equações. Agora sim, a gente está pronto para a gente pegar esse primeiro módulo da parte de elétrica, da parte de eletrodinâmica, que é a introdução de circuitos. Então vamos às nossas questões, ok? Vamos aqui para o nosso primeiro problema. O primeiro problema fala assim: uma seção transversal de um condutor passam 10 a sexta elétrons por segundo. Guarda aí a informação.
Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule a intensidade da corrente. Cuidado, hein? A palavra intensidade não é nenhuma grandeza nova. Intensidade quer dizer valor, o valor da corrente. Então ele quer que a gente calcule a corrente. Corrente, como a gente viu lá no primeiro slide, é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. E a quantidade de carga é um número de elétrons que passa num certo intervalo de tempo. Então, ele acabou de fornecer aqui para a gente o valor do N. O valor do N está sendo 10 a sexta. A carga elementar ele forneceu também, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o intervalo de tempo que ocorreu isso foi o intervalo de tempo de 1 segundo, porque é por segundo. Então o tempo é 1. Então, a tia ensinou das antigas que você repete a base e soma os expoentes. Então, para somar os expoentes, a gente vai ficar aqui, 10 a menos 13. 6 positivo com menos 19, 10 a menos 13. Dividir por 1, 1 é invisível, então fica 1,6. E a unidade corrente, fique ligado aí, é o ampere. Então essa corrente que está sendo pedida, 1,6 vezes 10 a menos 13 amperes. Então muito tranquilo, ok? Vamos dar sequência para a gente aprender. Essa questão número 2, vai ser necessária uma propriedade que eu não tinha falado no resuminho. Eu vou ampliar em cima dessa própria questão. Uma corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia no tempo e está descrita no gráfico. Qual é a quantidade de carga que atravessa esse condutor no intervalo entre 5 e 10 segundos? A propriedade que eu não tinha falado, e é importante que você memorize essas propriedades, toda vez que tiver um gráfico corrente versus tempo, seja lá qual for a figura, a área formada por esse gráfico aqui, vai dar o valor da carga. E é isso que ele está querendo. Qual é a quantidade de carga entre 5 e 10 segundos? Então basta achar a área entre 5 e 10 segundos. Entre 5 e 10 segundos é um triângulo. Então é a área do triângulo que a gente quer. A área a gente sabe que é base vezes altura sobre 2. A base de 5 para 10 é 5. A altura nesse triângulo é 5 também. E sobre 2, pronto. Então a gente está descobrindo a área. Mas a área fornece o valor de quem? Da carga. 25 sobre 2. 25 sobre 2, 2,5 coulombs, então, é a quantidade de carga nesse intervalo de tempo. Ele não perguntou, mas se ele tivesse perguntado a corrente média que passou nesse tempo, era só pegar essa carga, que foi através da área, e dividir pelo tempo que foi fornecido. Aí a gente achava a corrente média. Mas foi mais simples ainda, beleza? Então a gente complementa o nosso resuminho. Eu vou até voltar para que deixe por escrito aqui e você, na hora de estudar, fique mais atento. Então, apareceu um gráfico aqui, corrente versus tempo. A área formada por esse gráfico fornece para a gente o valor da carga elétrica. Guarda aí essa informação, ok? Dando sequência, fizemos 2 questões. Vamos então para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão vai ser uma aplicação rápida de fórmula. Um chuveiro tem uma resistência de 10 ohms. A corrente será quanto? Quando ele for ligado em 220 volts. 220 volts é a DDP. DDP representa U. Ohms representa R. E o que ele quer é a corrente, que representa I. É um joguinho. O que é que eu tenho, o que é que eu quero e o que é que eu faço. Aqui já está na cara que a fórmula que a gente vai jogar é o velho URI, onde esse U é a DDP, que foi 220, a resistência foi 10 ohms e a gente vai achar a corrente. Está tudo no sistema internacional, então a nossa corrente é 22. A unidade de corrente, vai se acostumando, é amperes. 22 amperes, então, é a nossa corrente nesse chuveiro. Tranquilo? Massa? Vamos fazendo para a gente se acostumar aqui. Uma questãozinha envolvendo aquela parte lei de ohms. Por um resistor faz passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial V. Sua representação gráfica está esquematizada na figura. Qual é a resistência desse resistor em ohms? Ora, basta você pegar esse pontinho aqui, Esse pontinho fornece para você o U e esse pontinho fornece para você o I. O cuidado que você tem que ter é que essa corrente não está apenas em ampere, ela está em miliamperes. E aí você fique atento que esse mili representa 10 a menos 3, ok? Se fosse micro, representava 10 a menos 6. E se fosse um nano, representava 10 a menos 9. As questões vão cobrar de vocês isso. Isso não é obrigação,
da banca elaboradora te dizer nada não. Mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6 e nano é o 10 a menos 9. Se ele está querendo saber qual é o resistor, e eu tenho aqui ó, U e I, é aplicar o nosso velho U igual a RI. Então, aplicando U igual a RI, o nosso U ele é 20, vou colocar aqui, o nosso R eu quero, e o I é 25, mas é o 25 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Vou fazer esse cálculo aqui no cantinho. Então, ó, a nossa corrente é, na verdade, a nossa resistência. Deixa eu apagar para não ter confusão aqui. Então, na nossa borracha, apagando. Vou apagar esses termos, aproveitando. Já foi dado a dica que mili é 10 a menos 3. E aí a gente não precisa fazer desorganizado. Já faz bem direitinho. Então, dando sequência aqui, nós queremos a resistência. Se a gente passar a corrente dividindo é U sobre I, a DDP nesse gráfico é 20 e a corrente é 25 mais 25 mili, que é o 10 a menos 3. Faz assim, ó, simplifica cada um desses por 5, aqui dá 4 sobre 5. E esse 10 a menos 3, quando sobe, sobe positivo. Então, ó, essa conta aqui na prática é 4.000. 4.000 sobre 5. Quanto é 4.000 sobre 5? 4.000 sobre 5 é 800. Que questão fácil, professor? A gente está se acostumando, tenha paciência, que o nosso grande objetivo é chegar na parte de associação de resistores. Mas aí você precisa lembrar as fórmulas. Então essas questões são mais para lembrar fórmulas e para se acostumar com esses conceitos, ok? Vamos então para a questão 5. A resistência elétrica de um fio que tem 300 metros de comprimento e tem 0,3 centímetros de diâmetro é de 12 ohms. Então fique atento, hein? Vou fazer um desenho aqui, ó. Suponha que esse aqui é esse fio que está sendo falado. Vou chamar ele de fio 1. Foi fornecido, ó, que ele tem 300 metros de comprimento. E foi fornecido que o diâmetro dele, ele vale 0,3 centímetros. E com isso, seja lá de qual for feito esse material, essa resistência que eu vou chamar de 1, ela tem 12 ohms. Mas o que está sendo perguntado é, se eu pegar um outro fio feita de mesmo material, se liga aí, quando é mesmo material, quer dizer que tem a mesma resistividade. Porém, o comprimento vai ser menor, é a metade, mas o diâmetro vai ser a maior, vai ser o dobro. Então ele é menor e mais gordinho. Então vamos fazer assim, ó, ele é bem grossinho, mas ele é menorzinho. Então, em vez de ter 300 metros, segundo anunciado, passou a ter 150 metros. Porém, o diâmetro, que antes era 0,3, ó, vai passar a ser 0,6 centímetros ou milímetros? Centímetros. As unidades, apesar de serem diferentes, centímetro e metro aqui, não vai fazer muita diferença se você tiver um pouco de atenção. E aí ele está querendo saber quem é essa segunda resistência. Bem, o que ele disse foi, a primeira resistência desse fio que tem 300 metros de comprimento e diâmetro 0,3 vale 12 ohms. Então esse fio mais grosso, que tem um diâmetro que é o dobro e tem um comprimento que é a metade, vai ter qual resistência? Esse tipo de questão você tem que ter muito cuidado. Primeiro, uma coisa bem básica aqui que eu vou colocar como uma observação, que eu sei que você sabe, mas vai que tem um desatento aí assistindo o vídeo. Suponha que a gente afirme aqui, ó, que esse diâmetro, por exemplo, seja um diâmetro de 40 centímetros. Claro que você sabe que o raio tem que ser a metade, é 20 centímetros. Não estou duvidando da sua capacidade de jeito nenhum. Suponha que esse outro diâmetro que é maior, mesmo não estando aqui proporcional, esse diâmetro tenha 120 centímetros. Claro que esse raio tem que ser a metade, então ele tem que ser 60 centímetros. O que eu quero que você visualize é, esse é 40, esse é 120. Um diâmetro é quantas vezes maior do que o outro? 120 é quantas vezes maior do que 40? 3 vezes. Tá, para que fez isso? Para lhe mostrar, lhe lembrar, beleza, esse raio é 20 e esse raio é 60. Esse raio daqui, ó, é 3 vezes também maior do que o raio do menor. O que eu estou querendo te dizer é que quando a gente dá a relação entre os diâmetros, a gente também dá a relação entre os raios. Porque o diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se por acaso o raio,
o diâmetro for, por exemplo, 2 vezes maior, o raio já vai ser também o quê? 2 vezes maior. Então isso aqui fica como observação, tá? Isso ainda não é a resolução da nossa questão. Só estou dizendo que se o diâmetro dobra, naturalmente o raio também o quê? Dobra. Só que a gente está precisando aqui, daqui a pouco, falar a respeito da área. E falar a respeito da área, lembra? O πr ao quadrado. Então eu preciso do raio, mas ele falou de diâmetro, beleza. Mas se o diâmetro é 2 vezes maior, a gente já compreende que o raio também é 2 vezes maior. Qual é o cuidado que tem que ter, professor? Vou lhe dizer agora. O cuidado que tem que ter é a questão da área. Então, foi dito assim, ó, um diâmetro é 0,3 centímetros. O segundo diâmetro é 0,6 centímetros. Então a gente está vendo que o diâmetro dobrou. Se o diâmetro dobra, é porque o raio também dobra. Mas quando o raio dobra, entende aí, a área do círculo que forma a seção transversal do fio, né, πr ao quadrado, quando esse raio dobra, não vá pensar que a área vai dobrar também não. Se você for comprar uma pizza que tem o dobro do raio, saiba que a área, que é o que a gente vai comer, é 4 vezes maior. Por quê? Aqui não aumentou 2 vezes? Por que você está dizendo que aqui vai aumentar 4 vezes? Porque é o raio elevado ao quadrado. Quando a gente diz que o raio aumentou 2 vezes, 2 ao quadrado, a área vai aumentar o quê? 4 vezes. Essa é a pegadinha, professor? Quase. Tem um jeito de fazer rápido, professor? Tem. Essa resistência que eu estou chamando de 2, vamos analisar com setinha para saber o que aconteceu? A forma da resistência não é ρL sobre A. Olha a figura. Ele passou a ter 150, mas antes ele tinha o quê? 300 metros de comprimento. Se ele tinha 300 na situação 1 e passou a ter 150 na situação 2, é claro que o comprimento dele diminuiu 2 vezes. Não tem nada de quadrado aqui. Se o comprimento diminuiu 2 vezes, a resistência vai diminuir 2. Mas perceba que ele ficou mais gordinho. O diâmetro dele, que antes era 0,3, o diâmetro dele vai passar a ser 0,6. E você aceitou que se o diâmetro dobra, o raio dobra. E talvez você tenha aprendido agora, ou está relembrando, que ao dobrar o raio, a área na verdade vai aumentar 4 vezes. Então esse sujeito 2, que é o sujeito gordinho, o seu diâmetro dobrou. A consequência é que a sua área aumenta 4 vezes. Mas quando a área aumenta 4 vezes, ó, resistência e área são inversamente proporcionais. Pense assim, a área maior vai gerar mais facilidade para a corrente passar. Área maior, resistência ainda menor. Se a área aumentou 4 vezes, a resistência vai diminuir 4. Então eu tenho 2 fatores aqui, ó, para diminuir. Diminuir 4, diminuir 2. Não venha dizer que é diminuir 6, não. Se a gente ganha 800 conto e vai dividir por 2, eu sei que passa a ganhar, por exemplo, 400. E se depois divide por 4, passa a ganhar 100. Então de 800 para 100 vai dar 8 vezes, porque é o produto desses 2 fatores. A tradução é que a nova resistência é a primeira dividida por 8. Mas professor, que questão difícil. Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Mas eu não acabei ainda, sabe por quê? Porque a primeira resistência, ela tinha valor qual? 12. Tudo bem. Se a primeira resistência tem valor 12, colocando 12 aqui, ó, 12 por 8. Simplifique por 4 com cada um. Aqui dá 3 por 2. E 3 dividido por 2 é 1,5 ohms. Então a resistência 2 é 1,5 ohms, porque foi 8 vezes menor. Sim, mas tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira de fazer. Mas no futuro a gente vai treinar mais, beleza? Esse é o caminho mais curto. Tenta revisar, tenta aprender. É só fazer análise dessa formulazinha nossa aqui, ó, do resumo. Vou voltar para o resumo com a intenção de que você, ó, se ligue. O nosso resuminho aqui, ó, resistência elétrica, ela é diretamente proporcional com o comprimento e inversamente proporcional com a área. Quando a área diminui, a resistência o que é que faz? Aumenta e está intimamente associada com a resistividade, beleza? Vamos dar sequência no nosso resuminho.
Vamos então aqui agora para a próxima questão. Nossa questão número 6. Qual é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o filamento de uma lâmpada incandescente, que ela está operando em 120 volts e que ela tem em funcionamento 60 watts. Então ele está fornecendo aqui a potência e a DDP. E o que ele está querendo é que a gente ache a resistência. Então você precisa memorizar a fórmula, meu irmão. Fórmula de potência, eu vou colocar as três aqui, apesar de não ter necessidade das três. A primeira foi a π, a segunda que a gente colocou lá no resumo, RI ao quadrado, e a terceira foi U ao quadrado sobre R. Guarda essa informação, hein? São as três equações de potência. Nessa questão, se você tem o P e o U e quer achar o R, se jogar nessa já sai de primeira. Ó, o P e o U, só está faltando o R. Faça meio pelos extremos devagarinho, vai ficar P vezes R é U ao quadrado. Isole o R, não é o que ele quer? Esse R, então, ó, é U ao quadrado sobre P. Muito bom. Agora a gente vai substituir valores. Esse U é 120. Então, vou fazer aqui nesse cantinho. Esse U é 120, vai ficar 120 ao quadrado sobre a potência, que foi 60. Não vai fazer 120 ao quadrado não, rapaz. 120 ao quadrado, né? 120 vezes 120. Dá no mesmo não? Dá não. Você vai simplificar agora, ó. 120 por 60, 2. 60 por 60, 1. Então a conta aqui, ó, é 2 vezes 120. 2 vezes 120, só vou apagar porque isso não é potência. Isso é a nossa o quê? Resistência. Então deixa eu ajeitar aqui para não ficar errado. Então apagando aqui, sai a potência e vai entrar para a gente a resistência, que eu escrevi correto, mas acabei vacilando. Então 2 vezes 120, 240. Como é resistência, a unidade é ohms. Muito fácil, professor, não cai assim não. Rapaz, a gente vai ter mais questões, tá? Aguarda um pouco, aprende o basicão para poder aplicar esse basicão. Questão número 7. Um chuveiro elétrico tem resistência de 24 ohms. E quando é ligado à rede de fornecimento de energia, fornece uma potência de 2 kW. Qual o valor dessa resistência que deve ser usada para esse chuveiro tenha a potência triplicada? Ele quer que a potência seja triplicada. E aí? Veja, ele não falou nada a respeito da DDP. Então a gente vai supor que a DDP é constante. Então eu tenho que pegar uma daquelas três fórmulas que tem a DDP. Por que, professor, é a DDP que é constante? Deixa eu apagar o P, essa fórmula foi sem querer aqui, que eu coloquei o ao quadrado. Então veja, tem a nossa fórmula do π, ok? Tem a nossa fórmula do U ao quadrado sobre R e tem a nossa fórmula do RI ao quadrado. São as três formulazinhas de potência e agora a gente tem que escolher uma delas para fazer essa questão. O que ele está querendo é resistência, ele deu uma e quer outra. Então resistência a princípio tem duas dessas. Tá, beleza, resistência tem dessas duas. Mas aqui tem corrente e aqui tem a DDP. Eu sei que se mudar o chuveiro eu mudo a corrente. Mas se eu mudar o chuveiro, se ele não falou nada, é porque a DDP vai ser constante. DDP constante, então é a fórmula do meio que a gente vai usar. P é U ao quadrado sobre R. Guarda essa informação. Aí a gente vai fazer assim, ó. Se você fizer meio pelos extremos, a gente não obtém que esse U ao quadrado é a potência vezes a resistência, só que esse U, quando você pega um chuveiro e quebrou, aí vai colocar outro, não é na mesma tomada, é a mesma voltagem. Esse cara aqui é constante, ó. Vou deixar ele assim, é CTE. O U ao quadrado é CTE. A conclusão é, U ao quadrado do primeiro é igual ao U ao quadrado do segundo, do primeiro chuveiro, do segundo chuveiro. Mas como é que calcula o U ao quadrado? É só fazer potência do primeiro, resistência do primeiro. Potência do primeiro, resistência do primeiro tem que ser igual potência do segundo, resistência do segundo. Pronto. Agora a gente vai substituir valores. Lembrar que esse quilo aqui, ó, representa 10 a terceira. Esse quilo é 1000. Então, quando ele fala 2 kg, é 2000 watts, ok? A potência 2 kW quer dizer 2000 watts. Guarda aí. Então,
a gente acabou de ver que é P1R1 é igual a P2R2. Isso aqui em matemática a gente diz que potência e resistência são inversamente proporcionais. Porque se eu aumentar um, o outro tem que diminuir. Essa primeira potência, ele acabou de falar que é 2000 e a primeira resistência é 24. Beleza. Mas ele quer triplicar a potência, lembra? Se ele quer triplicar a potência, não foi isso que ele falou? Então a nova potência vai ser o triplo de 2000. Então a nova potência aqui vai ser quanto? 6.000. O que é que tem que acontecer com a resistência? É fácil. Corta o zerinho aqui, ó. Faz o cálculo. Quantas vezes? O 6 é menor do que o 24. Simplificando por 6, o 24 vai ficar 4 e o 6 vai ficar 1. Então a gente está descobrindo aqui, ó, que a nova resistência, ela vale 8 ohms. Muito bem. Só isso, professor, só. Era só entender então que potência e resistência para uma DDP constante, não é? Para uma DDP constante, eram inversamente proporcionais? Era. Se eu quiser aqui, ó, triplicar a potência, a resistência precisaria ficar 3 vezes menor. 3 vezes menor de resistência gera uma potência 3 vezes maior. Desde que o quê? A DDP seja constante. Mas, professor, ele não falou que a DDP era constante. Sim, mas é um chuveiro quebrou e colocou outro. Colocou tudo na mesma tomada. Então, essa DDP tem que ser constante pela naturalidade aí da questão. Beleza? Foca aqui para a gente finalizar a nossa aulinha. Pessoal, é o seguinte, física não é simples, nunca foi. Na época de ensino médio, normalmente o pessoal tem uns dramas para aprender, foi o professor lá que não ensinava, ou você não gostava muito da matéria, mas agora vale um emprego para a vida toda. Ó, saiu o aumento aí da Polícia Militar, se liga. Então, mais um motivo aí, ó, para você encarar isso com total empenho e poder aí entrar, vamos dizer assim, 2017, 2018, muito melhor do que você se encontra. Estude e se dedique. O que faz aprender física não é inteligência, é treino. Então, ó, treine ao máximo que você vai conseguir. Beleza? Abração.